Se você acabou de assistir a Coringa, deve estar com muitas dúvidas a respeito do final do filme. No fim das contas, o filme inteiro é a criação da cabeça de Arthur, com a piada que a psiquiatra não entenderia. Neste vídeo vamos fazer uma análise destacando pontos que a maioria dos espectadores não conseguiu perceber, além de mostrar provas escondidas pelo filme de que Thomas Wayne é realmente o pai de Arthur. Por isso eu trouxe o final explicado de Coringa, teorias mais revelações. Então se é fã de Coringa, já deixe seu like, confira sua inscrição e vamos para o vídeo. Este vídeo possui spoilers, então você já está avisado. A morte de Arthur e o nascimento de Coringa. O que você consegue quando cruza um doente mental solitário com uma sociedade que abandona ele e trata como lixo esse cara? Essa foi a pergunta que Arthur fez para Murray em seu talk show, e a resposta é o que acompanhamos durante o filme de Coringa. Logo no início do filme, vemos Arthur sendo espancado num beco. Em contraponto, mais à frente, vemos outro grupo de jovens espancando Arthur no trem. À primeira vista, apenas casos isolados. Porém, isso diz muito sobre a situação de Arthur, já que o diretor Todd Phillips utiliza o estereótipo social para mostrar o quanto Arthur se encontra deslocado da sociedade. Em miúdos, o diretor colocou jovens morenos fazendo arruaça e espancando Arthur como um estereótipo das classes emergentes, e depois jovens investidores brancos espancando Arthur no trem, o estereótipo da elite americana. Arthur Fleck então é oprimido desde a classe mais baixa até a classe mais alta, estando ali no centro disso, sofrendo muita pressão, tão grande a ponto de explodir a qualquer momento. Todos são ruins com Arthur. A mulher do ônibus, Murray exibindo o vídeo dele para fazer piada, os garotos na rua, os jovens do trem. E isso deixa Arthur extremamente deprimido, como é evidenciado na cena em que ele sobe as escadas com uma postura de derrotado, com a cabeça baixa, utilizando roupas sem vida, tudo isso enquanto tenta se moldar à sociedade. Em contraponto, após assumir sua loucura, vemos Arthur descendo as escadas dançando e feliz da vida, com roupas extremamente coloridas. Um outro detalhe interessante é que Arthur está sempre observando e aprendendo, e você pode notar quando ele assiste ao show de stand-up e faz algumas anotações, ou quando ele assiste algumas entrevistas do programa de Murray e fica copiando o jeito dos convidados. E até mesmo em alguns diálogos, ele acaba imitando um pouco os trejeitos da pessoa com quem ele conversa. No decorrer da história, descobrimos que Arthur mora com sua mãe, que é apresentada no primeiro momento como uma mãe amorosa, e que possui uma certa obsessão por Thomas Wayne, seu antigo patrão. E a ligação entre Arthur e a família Wayne é um dos pontos fortes desse filme. Bruce Wayne, Arthur Fleck. Nós nos apegamos tanto ao personagem de Joaquin Phoenix, que acabamos nos esquecendo de nos atentar a alguns fatos. E um deles é a grande diferença apresentada entre o Batman, Bruce Wayne e Arthur Fleck, que não são apenas diferenças sociais, onde Bruce Wayne é uma criança rica e Arthur é criança pobre e sofrida. E sim tem mais a ver com o comportamento de seus pais. Enquanto a mãe de Arthur admite que seu filho seja abusado por seu companheiro sem protegê-lo, Thomas Wayne, quando sente que seu filho Bruce está sendo ameaçado por um lunático, imediatamente dá um soco na cara do possível agressor. Neste caso, Thomas Wayne não seria um vilão, e sim um cara bem sucedido que cuida de sua família. Então a família Wayne é uma representação da ordem, enquanto a família Fleck a representação do caos. É claro que esse é um lado da moeda, mas existe uma outra versão para essa história que pode explodir nossas mentes. Veja que em determinado momento da história, Arthur lê uma carta de sua mãe, endereçada a Thomas Wayne, e descobre que é filho do magnata. Sua mãe diz que Wayne encobriu o caso por ser uma figura pública e fez ela assinar alguns papéis. Arthur então vai até a casa dos Wayne, onde é recepcionado por um funcionário, que aparentemente seria Alfred, que diz que sua mãe era perturbada e nunca existiu caso nenhum. Mas, peraí. Como ele sabe da mãe de Arthur, se foi apenas uma história besta e inventada? Isso prova que esse fato foi muito maior que Thomas Wayne fez parecer. Depois disso, Arthur confronta Thomas Wayne, que reforça o fato de que sua mãe era louca e que Arthur na verdade é adotado. Arthur então vai tirar essa história limpo no Arkham State Hospital, onde consegue os arquivos de sua mãe que confirmam toda a história. Certo, mas pense bem, Thomas Wayne sendo tão rico e influente, não poderia realmente ter forjado toda a história e internado a mãe de Arthur como louca? E você acha que Penny Fleck conseguiria adotar um filho sendo mãe solteira e tendo problemas psicológicos? E como Thomas, sendo um cara tão importante com tantos funcionários, sabe que sua funcionária possuía um filho adotado? E mesmo se soubesse, por que apenas não disse que não era o pai dele e pronto? Por que precisou se justificar? Essa história começa a fazer sentido quando vemos o histórico médico de Penny Fleck, que ele está assinado por Benjamin Stoner, que nos quadrinhos era médico-chefe do asilo Arkham e depois viria a se tornar um vilão.
Mas o ponto que reforça a teoria que Thomas é realmente o pai de Arthur é quando ele encontra uma foto de sua mãe, com uma mensagem atrás escrito "Amo seu sorriso", assinado TW, ou seja, Thomas Wayne. Mas antes do próximo tópico, eu quero saber o que você acha disso. É pai ou não é pai? Deixe nos comentários. Pontos que afirmam que o filme é uma ilusão da cabeça de Arthur. No final do filme, vemos Arthur rindo, num hospício, e dizendo que a doutora não entenderia sua piada. Quando sai da sala, é mostrado Arthur andando até uma janela para pegar um sol, exatamente como fez na morte de sua mãe, só que dessa vez deixando umas pegadas de sangue, o que indica que ele matou a psiquiatra. Mas afinal de contas, qual seria essa piada? Seria o filme inteiro uma criação da mente de Arthur? Bem, sobre a piada eu falarei mais à frente. Aqui eu vou evidenciar os fatos que poderiam confirmar que o filme é uma criação da cabeça do protagonista. 7 tiros. Na cena do metrô, Arthur usa uma Colt 38, uma arma com apenas 6 balas, e ele atira 7 vezes nos jovens do metrô. Apesar de muitas pessoas apontarem isso como um erro do filme, pense bem, será que isso não é um indício de que os assassinatos são na verdade uma criação da cabeça de Arthur? E por isso ele imaginou que atirou 7 vezes, com uma arma que só possui espaço para 6 balas. Nesse caso, o diretor colocou esses 6 tiros propositalmente, para você saber que essa história é invenção da cabeça de Arthur, já que anteriormente é dado foco na arma, para que as pessoas saibam exatamente de que modelo ela é. O narrador não confiável. Arthur não se mostra ser um narrador confiável, e isso é demonstrado várias vezes durante o filme, como quando ele imagina estar no talk show de Murray Franklin. O interessante desse momento é que nós vemos uma versão infantilizada de Arthur. Se prestar atenção na maneira que ele fala, que cuida muito bem de sua mãe, e na postura dele com suas mãos para trás, verá que ele parece uma criança falando, e dá até uma vergonha alheia. Além disso, ele imagina Murray dizendo que trocaria tudo para ter um filho igual a ele, o que demonstra uma certa carência por não possuir um pai. E um pouco antes dele ir de verdade ao talk show de Murray Franklin, Arthur assiste algumas entrevistas e treina para ir ao programa. E nessa cena conseguimos ouvir risos e aplausos, o que nos faz pensar, será que ele esteve realmente no programa? Ou também era uma de suas imaginações? Coringa nunca foi uma pessoa confiável em suas histórias. Como vimos em Batman, o Cavaleiro das Trevas, onde ele está a todo momento mudando a versão da origem de sua cicatriz. Quer saber como consegui as cicatrizes? Namorada imaginária. Depois Arthur imagina que é namorado de sua vizinha Sophie, o que mais adiante descobrimos que é a imaginação dele. Mas eu fico me perguntando, será que Arthur entrou no apartamento dela porque começou a acreditar em suas próprias mentiras? Como Arthur chega até Bruce Wayne? E você já se perguntou como Arthur conseguiu chegar tão perto de Bruce Wayne a ponto de colocar um sorriso em sua cara? Sendo Thomas um cara tão rico e sabendo da revolta da população, não era para ele ter uma segurança melhor? Como Arthur invadiu Wayne Hall? E convenhamos, está rolando o maior protesto violento, com cartazes escritos coisas como "matem os ricos", e Arthur consegue furar toda essa segurança de uma maneira bem infantil, pegando ali um uniforme de funcionário para se disfarçar. Isso parece muito coisa da imaginação de uma criança, e isso não se encaixa muito bem no realismo desse filme. Flashback. Bem no início do filme, quando Arthur fala com o assistente social, ele tem um flashback onde está com uma roupa branca e numa sala totalmente branca, que lembra muito a sala que ele está no final do filme, o que faz muitas pessoas pensarem que ele nunca saiu dessa sala durante todo o filme. Mas como eu falarei mais para frente, todos esses indícios podem ter uma explicação bem simples. A piada final. E a piada final que a doutora não entenderia, aparentemente seria que o próprio Coringa criou o Batman. E isso pode ser evidenciado pela cena de Bruce Wayne no beco, que é exibida exatamente nesse momento. Então o mais provável é que a piada seria que um cara matou os pais de Bruce Wayne, e agora ele também é órfão, igual ao Coringa. A doutora não entenderia a piada, da mesma forma que todos no programa de Murray Franklin não entenderam a piada que Coringa contou. Toque, toque. Quem tá batendo aí? É a polícia, minha senhora. O motorista bêbado atropelou seu filho, ele morreu. Arthur deixa claro no programa que a comédia é subjetiva, é que o sistema é quem dita o que tem graça e o que não tem. O final do filme. Agora, todo esse final em aberto, todos os pontos sem nó, pode ter uma explicação bem simples. Como disse o inscrito Paulo Fernando, este filme foi uma grande aposta da Warner, e o fato do final ter tantas interpretações é provável que seja para a Warner fazer o que quiser com esse filme daqui pra frente. Ou seja, se ele for um sucesso, pode ganhar continuações, ou até ser a origem real do Coringa, mesmo o diretor já tendo negado isso inúmeras vezes. Neste caso, a Warner escolhe o final que mais convém para o filme e faz uma continuação, ou até mesmo um novo universo compartilhado. Caso fosse um fracasso, que não é o caso, a Warner diria que foi apenas um filme experimental e pronto. O diretor Todd Phillips já falou em entrevistas que um dia irá dizer o que realmente aconteceu, e que se Joaquin Phoenix aceitasse, eles poderiam fazer uma continuação. Isso faz com que todos os finais possam estar certos. Basta ressaltar alguma das evidências e ele fará muito sentido.
Mas na minha opinião, de pouco importa o final, se foi uma ilusão ou não, pois pra mim é a jornada o que vale. Em Coringa nós temos uma experiência cinematográfica totalmente diferente do que estamos acostumados a ver em filmes do universo de quadrinhos. Pois antes de ser um filme de gênero, ele é um bom filme. Mas antes de finalizar esse vídeo, tem mais alguns detalhes que valem a pena comentar. Mas se você já estiver satisfeito com o conteúdo, deixe seu like aqui embaixo. Pode conferir nossos outros vídeos sobre o filme. Agora, o filme nos apresenta uma crescente transformação de Arthur Fleck em Coringa. E no ápice do filme vemos Arthur dentro do carro da polícia, olhando pela janela o caos que ele criou, como se estivesse em paz com ele mesmo. Vale lembrar que essa cena é muito parecida com a cena de Heath Ledger. Um pouco depois, uma ambulância bate no carro e ele é carregado nos braços por seus seguidores, que veem ele ali como uma espécie de salvador. Após colocarem Arthur aparentemente morto no capô de um carro, o protagonista ressuscita como Coringa, e a maquiagem artificial vermelha de sua boca agora é substituída por sangue, algo totalmente real. E note que ele está sério e coloca um sorriso em sua cara. Parece ser neste momento que a metamorfose está completa e ele consegue matar totalmente Arthur Fleck. Mas e aí, notou mais algum detalhe que queira compartilhar comigo ou com a comunidade? Então deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo para dar aquela força. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.